Olá! Por acaso você se sente impaciente toda vez que o seu filho faz pirraça? Impaciência, irritação, nervosismo são alguns dos sentimentos que a maioria dos pais sentem diante da pirraça do filho ou da filha. Frequentemente eu escuto dentro do consultório de psicologia mães, pais me dizendo: Daniele, o meu filho faz pirraça só para me irritar. Ele sabe que eu não tenho paciência e mesmo assim ele continua fazendo pirraça para tentar me manipular. E aí eu quero te contar que, embora a pirraça da criança causa sim um desconforto enorme em quem está por perto, mas hoje eu quero te ajudar a compreender que a pirraça do seu filho ou da sua filha não é para te provocar, não é para te manipular e tampouco para testar a sua paciência. Muitas vezes, quando eu escuto de um pai, de uma mãe, afirmando impaciência diante da pirraça do filho ou da filha, o primeiro movimento que eu faço é ajudar essa mãe, ajudar esse pai a compreender, a perceber que a pirraça da criança diz muito sobre a fase do desenvolvimento infantil e a maneira que a criança dá conta para se comunicar. Eu venho observando cada vez mais crianças sendo cobradas em relação ao comportamento e muitas das vezes são cobranças que não correspondem à idade da criança e nem à capacidade que ela tem para nos oferecer. E por que a criança não consegue nos oferecer um comportamento mais maduro, um comportamento mais assertivo, um comportamento que corresponde às expectativas dos pais, ao invés de fazer pirraça? Por um motivo neurológico, por questão cognitiva. O cérebro da criança está em desenvolvimento, em formação, e a região responsável por pensar antes de agir, por controlar os impulsos, por modular o comportamento social, pela regulação emocional, é a região do cérebro que demora mais tempo para ficar pronta. E adivinha quanto tempo essa região com habilidades mais complexas demora para ficar pronta? Os neurocientistas afirmam que é aproximadamente 25 anos. Ou seja, estamos cobrando comportamento das crianças de amadurecimento, sendo que elas não têm capacidade para nos oferecer. A pirraça da criança nada mais é que uma explosão de sentimentos. E muitas das vezes a criança não tem controle sobre essa explosão emocional. Logo, a única via que a criança tem de expressar, de comunicar que algo não está bem, como a frustração, irritação, o nervosismo, a raiva, a tristeza, o medo, a angústia, é de maneira comportamental. É através do choro, do grito, do bater, é de se jogar no chão e espernear. Então, o que fazer para ajudar a criança a ter um comportamento mais maduro, mais adequado? Nós, adultos da relação, devemos ser a referência de comportamento maduro, de como comunicar e de como comportar. Agora, se você se nivela no mesmo comportamento que a sua criança, no mesmo nível de comunicação que a sua criança, ou seja, a criança xinga, você xinga 3 vezes mais. A criança bate, você bate mais forte. A criança grita, você grita mais alto. A criança chora, esperneia, você coloca ela de castigo. Sabe o que você está fazendo? Você está duelando com a sua criança. E duelar significa disputa de poder. E sabe o que você vai ganhar ao duelar com a sua criança? Horas a fins de brigas, indisposição, de gritos, de castigos, de desgaste no relacionamento e distanciamento emocional entre você e a sua criança. Então, o que fazer para acabar com esse cenário de guerra, com esse estresse diário de birras a todo momento? E ter um lar
de tranquilidade, harmônico e com mais conexão emocional com o seu filho, com a sua filha. Vou te sugerir 3 dicas práticas para você começar a fazer. Primeira sugestão: parar de responsabilizar a sua criança pelos seus sentimentos. Ser mãe, ser pai requer autorresponsabilização. Segunda sugestão: parar de rotular a sua criança de pirracento, de birrento. Lá vem aquela criança que só sabe fazer pirraça, terrível. Porque quando você rotula sua criança, você está reforçando de forma negativa o comportamento birrento do seu filho ou da sua filha. E terceira prática é começar a enxergar a pirraça do seu filho como uma explosão emocional, da qual ele não tem controle de fazer de forma diferente, sendo necessário a sua ajuda de comportamento maduro, de como comportar e de como comunicar. Então era isso que eu tinha para dividir com você. Espero que tenha feito sentido para você. Quem me conhece sabe que eu não só levanto, mas também defendo a bandeira que, por trás de todo o mau comportamento de uma criança, diz normalmente de algo muito maior, que precisa ser investigado: a rotina, o contexto, a comunicação e a forma de relacionar que está sendo estabelecida com essa criança. Gostou dessa mensagem? Curta, compartilhe esse vídeo com outras famílias que você acredita que possam se beneficiar e até o próximo conteúdo para te apoiar. Tchau, tchau!